7 táticas silenciosas para se impor e ganhar respeito. Havia um homem chamado João que era conhecido por falar demais. Ele adorava conversar e expor suas opiniões sem filtro. Mas muitas vezes suas palavras acabavam gerando confusões e desentendimentos com os outros, que não o respeitavam por ele ser assim. Um dia, João foi convidado para uma entrevista de emprego em uma empresa que ele sempre admirou. Ele estava muito animado e ansioso para conseguir o trabalho. Então, decidiu se preparar para a entrevista. No dia do processo seletivo, João se apresentou para o entrevistador e começou a responder as perguntas com muito entusiasmo. No entanto, ele acabou se expressando mal e falando mais do que deveria, revelando informações confidenciais sobre seu antigo patrão. O entrevistador ficou chocado com o que ouviu e interpretou que João não era uma pessoa confiável. Ele agradeceu João pela entrevista, mas deixou claro que ele não seria selecionado para a vaga. João ficou arrasado e se arrependeu imediatamente por ter falado demais e se expressado mal. Ele percebeu que a sua falta de controle sobre suas palavras o havia prejudicado e que ele precisava aprender a pensar mais antes de falar. Ele decidiu mudar o seu comportamento e passou a pensar cuidadosamente antes de expressar suas opiniões. Ele aprendeu que é importante ter autocontrole e ser seletivo com suas palavras, especialmente em situações relevantes, como uma entrevista de emprego. Com o tempo, João descobriu e aplicou as 7 táticas silenciosas para se impor e ganhar respeito, que são um conjunto de habilidades que o ajudou a escolher cuidadosamente suas palavras e evitar problemas em sua vida pessoal e profissional. Ao aplicar isso em sua vida, ele ganhou mais respeito e admiração das pessoas ao seu redor por sua nova habilidade de falar na hora certa e com sabedoria. Por essa razão, no vídeo de hoje, eu vou comentar mais sobre essas 7 táticas secretas. Número 1. Use o silêncio para agir com sabedoria. Uma habilidade valiosa que todos devemos cultivar é a capacidade de agir com sabedoria. As pessoas mais admiradas e respeitadas são aquelas que mantêm a calma em situações desafiadoras e, antes de agir, elas reservam um momento para reunir seus pensamentos e tomar uma decisão mais assertiva. Além disso, o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para atrair a atenção e o respeito dos outros. Quando você permanece tranquilo em uma situação de conflito ou tensão, é mais provável que as pessoas ao seu redor se concentrem em você e sejam influenciadas por sua presença calma e ponderada. Portanto, lembre-se de usar o silêncio como uma ferramenta para agir com sabedoria e obter respeito e admiração dos outros. Número 2. Aprenda a ler as pessoas usando o silêncio. O silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para você entender as pessoas ao seu redor. Quando você fica em silêncio e deixa os outros falarem, você tem a oportunidade de aprender muito sobre quem eles são e o que eles valorizam. Você pode aprender muito sobre uma pessoa apenas olhando a forma como ela fala e como se expressa. Se você quiser descobrir mais sobre alguém, a melhor coisa a fazer é deixá-los falar. Ao ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, você pode ter uma ideia melhor sobre como ela pensa e o que ela sente. Quando você permanece em silêncio, pode se concentrar completamente na outra pessoa, sem se distrair com seus próprios questionamentos e respostas. Além disso, quando você está tendo uma conversa e não está obtendo a resposta que esperava, o silêncio pode ser uma maneira eficaz de incentivar a outra pessoa a falar mais. Depois de fazer uma pergunta, mantenha um contato visual e dê tempo para que a outra pessoa responda completamente antes de continuar a conversa. Quando há silêncio, é mais provável que a outra pessoa se sinta confortável para preencher o espaço com suas próprias ideias e opiniões. No entanto, é importante lembrar que usar o silêncio para entender as pessoas deve ser feito com respeito e empatia. Então, use com cautela, apenas para construir conexões genuínas e compreensão mútua. Número 3. Evite perguntas constrangedoras com o silêncio. Para ser discreto e impor respeito, é preciso saber quando silenciar suas perguntas incômodas. Às vezes, nossa curiosidade pode nos levar a fazer perguntas inadequadas ou que invadem a privacidade dos outros, causando desconforto até mesmo afastando as pessoas. Por isso, antes de fazer uma pergunta, pense muito bem se ela realmente é necessária e se não vai incomodar ou constranger o outro. Se você estiver em uma conversa e não souber se pode fazer uma pergunta, espere até que a outra pessoa toque no assunto ou traga uma informação relevante que possa abrir espaço para sua curiosidade. Além disso, é importante manter-se atento às reações do outro. Se perceber que ele não está confortável com seu questionamento, não insista.
Quando você respeita os limites de uma conversa e sabe filtrar e evitar suas perguntas incômodas, as pessoas percebem que podem confiar em você e respeitam muito mais a sua presença. Número 4. Não se envolve em fofocas ou conversas mesquinhas. Você conhece a frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem você é? Bem, ela tem o seu sentido e verdade quando se trata de interações sociais. O ambiente em que você se encontra reflete quem você é e o que você valoriza. Portanto, é importante não se envolver em conversas mesquinhas e medíocres que não agregam valor à sua vida ou à vida de outros. Fique longe de fofocas, comentários maldosos ou piadas depreciativas. Em vez disso, procure ter conversas construtivas e positivas que possam trazer algo de bom para você e para as pessoas ao seu redor. Número 5. Mantenha o controle emocional. Ao lidar com situações emocionais, muitas vezes é difícil manter a calma e escolher as palavras certas. É natural querer responder imediatamente quando sentimos raiva ou impaciência, mas isso pode levar a respostas emocionais que não são racionais ou bem pensadas. Ao invés de deixar suas emoções tomar o controle, tente se concentrar em ficar em silêncio e dar a si mesmo tempo para processar suas emoções e pensamentos. Tome um momento para respirar fundo e pensar sobre sua situação antes de responder. Isso ajudará você a manter o controle emocional e tomar uma decisão mais racional. Lembre-se que as palavras têm uma grande força e podem ferir os outros ou prejudicar a sua própria imagem. Portanto, é importante pensar antes de falar e escolher as palavras cuidadosamente, especialmente quando se trata de situações emocionais. Ficar em silêncio por um momento pode ser a melhor decisão que você pode tomar em certas circunstâncias. Número 6. Estabeleça limites claros com o silêncio. Construir limites é uma parte essencial do autodomínio e do bem-estar emocional. Se alguém está cruzando a linha com você, não há necessidade de confrontá-los com um ataque verbal ou uma discussão acalorada. Em vez disso, é melhor deixar o silêncio constrangedor pairar entre vocês dois. Isso permitirá que você processe seus sentimentos e pensamentos e envie uma mensagem clara de que você não permitirá que eles ultrapassem os seus limites. Quando você constrói limites com silêncio, você cria um espaço saudável para si mesmo e para os outros. Isso não significa que você não possa ser amigável ou não tenha senso de humor, mas sim que você se coloca em primeiro lugar e respeita a si mesmo o suficiente para não deixar que os outros o desrespeitem. Número 7. Mantenha sua vida financeira privada. Guardar para si mesmo problemas financeiros também é de suma importância. Não é necessário compartilhar os seus problemas financeiros com todo mundo. É importante manter a sua privacidade e não expor suas dificuldades para as outras pessoas. Lembre-se de que as pessoas podem ter reações imprevisíveis e algumas até podem se aproveitar da situação. Em vez disso, procure ajuda de pessoas de confiança, como um conselheiro financeiro ou um amigo próximo. Dessa forma, você pode obter a ajuda de que precisa sem expor suas dificuldades e fraquezas para o mundo. Se você chegou até aqui, comente respeito, pois eu irei reagir ao seu comentário. Mas me fala aí, qual é a sua opinião acerca desse assunto? Você já utilizou alguma dessas estratégias em sua vida? Deixe nos comentários, pois gostaria muito de ler a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar dessas estratégias, pois tenho certeza de que essa pessoa irá lhe agradecer depois por aprender mais sobre esse assunto. Preparei esses vídeos especialmente para você.